Um ponto importante para montar esses tipos de estratégias é definir gatilho. Pô, beleza. O gatilho que eu tenho que definir é o que eu vou montar numa eventual movimentação de queda aqui do mercado. Ou, na verdade, quando que há uma perspectiva de queda para o mercado? Uma das coisas que eu gosto de olhar é desvio padrão. Então, se a gente for pegar ali o desvio padrão da Intel, eu vou ver aqui que no ato que a gente fez a montagem da estratégia, ela estava muito próxima da região de um desvio padrão. Então, era muito provável que o ativo voltasse para sua região média ali de preço, na casa dos 35, 34, que foi o que de fato aconteceu. Isso daqui é o exemplo do... Vocês lembram da curvinha de desvio padrão, de distribuição normal padrão? A distribuição normal padrão, ele tem aqui exatamente isso, essa linhazinha do meio. É o retorno médio. É o retorno médio. E ele fala que tem 68% de chances de ficar de um desvio padrão para cima e de um desvio padrão para baixo, nessa região aqui de oscilação. Então, quando o ativo está esticando demais em relação a uma média de retorno, há essa possibilidade maior de retorno do preço para a região média. Então, ele dá um panorama para a gente, principalmente de quais as regiões de preço o mercado ficaria esticado demais para cima ou para baixo, e como que a gente pode montar esse tipo de estrutura, obviamente usando o desvio padrão. A outra possibilidade que eu comentei aqui é olhar os contratos em aberto. Aqui vem um destaque importante, tá? No mercado americano, olha os contratos em aberto do próximo vencimento regular. Não faz muito sentido olhar nos vencimentos semanais porque eles têm uma quantidade menor de contratos em aberto. E por que é importante os contratos em aberto aqui? Eu até falei um pouco dos contratos em aberto, mas a gente vai ter aqui uma condição interessante, tá? Toda opção no mercado americano ela passa pela mão do market maker, que é o cara que é obrigado a comprar ações e vender ações. Então, se você tem ali um market maker que teve que fazer a compra de 100 opções que tem um delta de 0,50, significa que ele está com um delta de $50. Ou seja, se o mercado sobe $1, ele ganha $50, se o mercado cai $1, ele perde $50. Mas o market maker ele não quer isso, ele não quer essa exposição de mercado, esse risco de mercado, porque ele já está ganhando dinheiro, ele não está ganhando dinheiro com oscilação do mercado. Ele está ganhando dinheiro por ser o market maker. Ele é pago para isso. Então o que ele faz? A ação sempre vai ter um delta de 1. Então se ele está aqui com um delta positivo de 0,50, ele vai vender 50 ações. Ou seja, ele vai fazer isso daqui, ó. Efeito direcional está zerado. Ele zera o delta, o efeito direcional, fazendo compra e venda de ações no mercado à vista. Por isso que as barreiras de preço surgem. E aí tem um detalhe importante. Quando que o delta ele não fica ali parado em 0,50. Se a ação sobe, esse delta vira 0,51, 0,52, então ele tem que todo momento estar fazendo esse ajuste, comprando e vendendo a ação. Só que o que movimenta aqui esse delta? Qual que é a variável que me diz o quanto delta oscila? Gama. O gama ele me fala o quanto que o delta oscila. E quando que o gama é maior? Quando que ele vai ficando cada vez maior? Perto do vencimento. Qualquer oscilaçãozinha do mercado, esse gama ou esse delta já muda. Ou seja, porque agora vocês vão chegar à explicação do porquê que o mercado costuma ficar travado numa faixa de preço perto do vencimento.
Porque tem muito contrato em aberto aqui, muito contrato em aberto aqui, os players estão comprando e vendendo para zerar a delta e o mercado trava. Passou o vencimento, que não tem mais contrato em aberto, só no vencimento lá na frente, que o gama é baixinho, o mercado solta, o mercado anda. Então, vocês veem muito essa movimentação no mercado. Isso é chamado de gamma exposure. Exposição de gama. E você consegue ver a exposição de gama dos players do mercado olhando contratos em aberto. Então, o que acontece? Se o cara está comprado em call, ele vai ter que fazer o quê? Vender ação. Se ele está comprado em call, ele vai vender ação. Se ele está comprado em put, contrato aberto em put, para zerar delta, o delta dele vai estar negativo. Para zerar delta, ele vai comprar ação. Então, o que você olha? Você olha saldo de contrato em aberto. É que aqui está muito ruim essa imagem. Qual é a variável que a gente coloca na coluna para poder enxergar isso? OPN e NT. Que é Open Interest. Você consegue puxar isso também no site da CBOE. Mas na Taste já dá também. Isso só no mercado americano. Consegue ver no mercado brasileiro também. Pelo nome? Ou é outra coisa? Profit. Você consegue ver no Profit. Ou direto no site da B3 também. Tem o Jumba também. Só que assim, no mercado brasileiro tem uma aderência muito menor a essa questão de contrato em aberto. Porque não é toda opção que tem market maker, obviamente as opções têm market maker, mas você tem um mercado oculto por trás, que é o balcão. Você não sabe de quantos contratos em aberto os caras têm no mercado de balcão e determinado strike. Isso para eles é ótimo, porque você não consegue enxergar onde que a tesouraria... Por que a tesouraria te faz o seguinte, ela fala, ó, eu te vendo uma opção longa de Magazine Luiza para 1.200 dias por R$3,50. Eu te... Oi? Se você ligar na XP. Aí o que a XP vai fazer? Não, aí ela vai falar, a R$3,50. Beleza. E eu te garanto esse preço até sexta-feira. Onde que ele consegue esses contratos aí? Eles têm uma tesouraria. Então a tesouraria garante esse contrato com você, ou ele vai buscar a tesouraria de outros bancos. Mas se você pega, por exemplo, o Ativo Investimentos, lá quando eu conversei com os caras, eles estavam montando a mesa de operações estruturadas, e para fechar negócio, eles fechavam negócio com o Merrill Lynch, e salvo engano, acho que era Merrill Lynch e JP Morgan, que eles fechavam esses contratos. Só que para o cara estar te vendendo uma opção, ele fez o quê? Ele comprou essa opção e vai repassar para você. Ou se você está comprando, ele está vendido. Se ele está vendido, ele não quer saber se ele vai ganhar com a queda ou com a alta do mercado. Ele já está ganhando spread. Ele está te vendendo por R$3,50, mas ele comprou a 3. Então como é que ele vai zerar o risco de mercado? Fazendo compra e venda de ação no mercado à vista. Aí você se pergunta, né? Você abre o book de ofertas e você vê lá, por que Merrill Lynch, JP Morgan, esses caras compram tanta ação? O tempo todo, o cara tá comprando aqui agora, tá vendendo. Ah, não, eles estão fazendo day trade. Eles estão fazendo day trade. Só que não é o day trade ali do cara que tá jogando bingo ali e apostando para quanto vai o dólar daqui a 32 segundos. Eles estão fazendo day trade para zeragem de delta. É operação de tesouraria. E eles fazem isso em índice, dólar. Eles conseguem fazer isso porque eles também são formadores de mercado. Então, se você olhar aqui, ó,
Nos 35, se você for olhar aqui, beleza, tem 22 mil contratos em aberto aqui de call nos 34 e tem 13 mil de put. Beleza, você tem um saldo muito maior aqui de call. Então, bem provável que tenha uma briga aqui nessa faixa de preço, mas não deve ser uma briga tão forte. Agora, se você olhar os 33, ele tem aqui 15 mil, acho que é isso, 15 mil contratos em aberto. Ele tem 15 mil contratos em aberto aqui. E aqui é na casa de 7 mil contratos em aberto. Então, provavelmente aqui tem pressão compradora. 33. Então, você sabe que se o mercado esticar aqui, provavelmente os players vão estar segurando entre os 33 e 34, que é uma região boa para você fazer, por exemplo, uma venda de put. Que o mercado tende a segurar aqui nessa região. Para cima aqui, ó, nos 38, você vê que não tem contrato em aberto nenhum aqui de put e 22 mil contratos em abertos de call. Então aqui 38 provavelmente é uma barreira violenta de preço. Os caras vão entrar vendendo e vão tentar segurar o preço aqui. Foi o que aconteceu. O mercado veio, puxou nos 38, ficou segurando, não conseguiu passar e começou a ceder. Então esses níveis de contrato em aberto, eles podem ajudar neste ponto, tá? No caso do mercado americano, sempre para o vencimento mais próximo, regular. Se você for pegar um vencimento semanal, você vai ver que quase não tem contrato em aberto, então não dá para ter um parâmetro tão interessante. O regular é o mensal. Então você, e aí se você for olhar o outro vencimento regular, você vai ver que quase não tem contrato em aberto também. A briga dos players vão estar nesse vencimento, nesse próximo vencimento regular. Se eu vou lançar, vou vender uma em 7 dias, se esse não for mensal, não importa. Tem que olhar lá mais pra frente. Não, ainda que você vai vender para 7 dias, você olha o mensal para ver onde tem contrato em aberto. Então, isso, eu olho o mensal, não aquele que eu estou vendendo. Isso, você olha o mensal, não de 7 dias. Porque vai ser com base no mensal que eles vão travar preço ou não. Será que os ativos que tem todos os dias? Até os ativos que tem todos os dias. Você vai ver que determinados vencimentos, e normalmente são os vencimentos regulares, e os mais próximos, é onde tem maior volume de contrato em aberto. Então o market maker ele não vai zerar a delta com base em 7 dias que ele tem 200 contratos em aberto. Ele vai zerar a delta com base no regular que ele tem 30. O regular é o vencimento mensal de opções. Ele não tem o W na frente, ele não tem nada na frente. Na Tasteworks, você vai ver aqui, ó, se fosse vencimento semanal, ele ia ter um W aqui, tá vendo? Quando ele não tem o W aqui, ele é chamado de vencimento regular. Esses são os vencimentos mensais. Tem. Ele vai ter os valores na frente, uma letrazinha laranja, salvo engano é um Q. É uma letrazinha laranja. E aí você tem os mensais que não tem letrazinha nenhuma na frente, são os regulares. Eles dividem lá entre vencimentos regulares e não regulares. Os não regulares é tudo que é vencimento semanal, diário, quinzenal, e aí ele tem uma letrinha na frente para mostrar. Vencimento regular é mensal, então ele não tem letrinha nenhuma na frente. Quanto a contratos em abertos, até para agentes de exposição de campo. O que eu vejo aí na plataforma da Teixe, por exemplo, é o que está em aberto do Opal ou o que está em aberto naquele nó da corretora? Porque, veja, isso é descentralizado, né? Estou comprando com um vencimento ali qualquer, 35, por exemplo, uma call, uma put, tanto faz, e esse cara, a Teixe, está fazendo negócio numa outra ponta para manter esse preço. Ele não é centralizado como no Brasil.
Mas você não tem um lugar só. O market maker é um cara só, em todas as corretoras. O contrato em aberto que eu estou vendo aí é global desse preço em todos os lugares que o market maker tem esse contrato em aberto, ou só o que ele tem dentro da tese? Ele vai ser global, porque se você bater ali, abrir o site da CBOE, Vai estar igual a esse daí. vai estar igual. Não quer dizer que tudo isso está na tese, mas quer dizer que tudo isso está Não, aberto. não, tudo isso está aberto. Aí os caras têm nem esse volume todo para. E aí, beleza. O quanto é muito, o quanto é pouco? Não dá para saber, olhando aí. Você vai depender de ativo para ativo. Vai variar. Vai variar. Mas você tem ali uma média em todos os níveis de preço é 1.000. Chegou no nível de preço lá é 20 mil. Exatamente. Você vê aqui, ó, 2 mil, 4 mil, 1.900. Aí vem aqui 13 mil, 18 mil. Aí já é o número que você vê que desponta. 3 vezes ali a média. Mas assim, se você vai pegar ali, sei lá, ações da Apple ou de ativos que tem uma liquidez maior, aí você vai ver que esse número de 20, 30 mil é normal. Aí vem 1 milhão. Não, entendi. Aí entendeu? Aí você vê que isso desponta. O ideal é você fazer o cálculo de gama. Só que é um cálculo muito louco para você fazer, porque você tem que pegar a ação multiplicado pelo delta, multiplicado pelo gama e pela quantidade de contratos em aberto. Só que a partir do momento que o ativo cai $1 ou sobe $1, já mudou tudo da exposição de gama. Esse seria o ideal. Inclusive, tem plataformas pagas que você assina, que é coisa de $300 mês, só para você ter acesso à informação de exposição de gama. Então, só que eu... W é o diário, Q é o do quarto, e o regular, ele tem uma diferença de cor só na faixa. Ele não tem nada na frente. Mesmo nos que tem diário. Perfeito. É só quando chegar perto, Mesmo longe, ele já começa a funcionar como barreira de preço. Porque quando ele chega no preço, é onde o gama está maior. O gama ele vai ficando maior de duas formas, ou quando está ATM, a opção, está no dinheiro, e também, na verdade, quando está mais próximo do vencimento. Então, quando está distante, a exposição de gama, mesmo que eles tenham uma quantidade maior de contrato em aberto aqui nas pontas, não é tão grande. Mas quando a opção começa a ficar no dinheiro, aí o gama já começa a ficar absurdo. O delta dele já começa a oscilar ali que nem louco. Então ele tem que ficar comprando e vendendo ação para zerar aquele delta. Ele já começa a ficar mudando, já começa a mudar bastante. Os players também começam a comprar e vender as próprias opções, né? Não, porque eles que são provedores de liquidez. Ele já fechou negócio com a pessoa. Ele está falando, você quer comprar? Eu te vendo. Ou você quer vender? Eu compro. Ele não vai recomprar essa opção. Não, eu digo, a contraparte deles Uhum. vai começar a negociar muito nesse preço também, porque vai ser muita gente ali começando a entrar no preço. A gente vai fazer rolagem. Exatamente. Aí vai mudar a quantidade de contratos em aberto. Essa quantidade de contratos em aberto vai ficar oscilando e você vê que loucura, né? A operação de tesouraria ali, o cara tem que ficar zerando delta. E imagina quando o mercado abre em gap, a loucura que é. Então é a área da corretora que você sai morto todo dia, né? Oi? Tem a parte de robô, mas assim, não tem como ser só robô, né? Deixar os robôs lá funcionando. Os caras têm que estar ali o tempo todo. Se você for pegar ali a maior área da corretora na XP, que era a área mais caótica, era a área de renda fixa. Você fala, renda fixa? Renda fixa é o caos na terra. Os caras operando DI ali que nem louco para fechar futuro de DI e os caras gritando de um lado para o outro, uma mesa com mais de 300 pessoas. E era loucura. Você acha que renda variável é loucura? Vê a mesa de DI, que é de renda fixa. Para os caras fecharem
negociação com um investidor estrangeiro, com um fundo de investimento institucional. Então, renda fixa que não é fixa, por isso que o DI é maluco, né? Outra coisa que você pode olhar, obviamente, gráfico, né? O gráfico, ele é legal aqui, por região de ponto, de suporte, resistência, mas você vai ver que aqui eu marquei uma resistência aqui, é nos $38. Casou com o quê? Desvio padrão e onde tinha market maker com exposição. Bateu de novo aqui na região dos 38. Market maker, gráfico. Então o gráfico é legal porque você vai fazendo o quê? Você vai passando. Você vai, opa, o ativo está esticado. Aí você vai confirmar ali com desvio padrão e confirma com contratos em aberto. Quer aprender como gerar renda semanal em dólar? 20, 50 ou até mais de $1.000 por semana? Para isso, você vai precisar investir nos Estados Unidos e usar o mercado mais lucrativo que existe, gerando renda semanal em moeda forte de forma simples e segura. Eu vou fazer uma imersão no Zoom de 2 dias inteiros, ensinando como montar a estratégia mais lucrativa para a carteira de investimentos, como preparar a sua conta para gerar renda semanal em dólar nos Estados Unidos, como fazer a seleção de ativos com alta renda e baixo risco, como executar as estratégias de renda para gerar de 20 até mais de $1.000 por semana, como usar as opções para comprar um ativo por 1/5 do valor de mercado, como gerenciar as suas estratégias e posições. E para participar é só clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. Lembrando que, por limitações da plataforma, as vagas são limitadas, então corre lá e garanta sua vaga.